Olá, sejam todos bem-vindos. É bom estar aqui com vocês. Eu sou Júlio Verna, sou consultor de negócios e palestrante e estou aqui para falar mais uma vez de como uma palestra pode melhorar os negócios da empresa. Quero discorrer com vocês alguns pontos muito importantes para que vocês possam organizar uma palestra, um evento de palestra, e essa palestra e esse evento poder contribuir para a melhoria das pessoas e assim o sucesso da empresa. Estou feliz de estar aqui de volta com vocês. As palestras, elas são bastante importantes, todo mundo sabe, porque isso traz um resultado, né? O mercado de palestras é muito grande, mas o que eu mais faço dentro do meu trabalho, é ajudar profissionais através das palestras para eles conquistarem o seu autoconhecimento, a sua alta performance e a produtividade, e para que eles possam ser pessoas melhores, profissionais melhores, e as empresas que as têm serem melhores com essas pessoas, né, com esses profissionais, para poder produzir a produtividade para o negócio da empresa. A minha conversa ela vai sempre dentro da questão de negócios empresarial, por isso que meu principal público dentro desse projeto, desse programa, são empresários, empreendedores, são gestores de recursos humanos, principalmente para o público interno, gestores de marketing e gestores de vendas, normalmente para o público externo, além de organizadores e produtores de eventos. São aqueles que fazem as contratações de palestras e levam soluções para os seus clientes. Eu vou contar um pouquinho sobre esse entendimento da palestra, para não começar falando sobre a minha palestra, mas o entendimento da palestra, os benefícios que ela traz. Eu sempre gosto de colocar isso para o contratante, que a palestra ela deve fazer parte de um programa de capacitação, um programa de treinamento da empresa, para que ela tenha um contexto importante dentro do planejamento para o público interno. Então, quando eu penso no público interno, estou pensando no gestor de RH, ou empresário ou empreendedor que contrata um palestrante para poder executar para o público interno. Lembrando que o público interno podem ser os funcionários ou colaboradores, terceirizados, prestadores de serviços, todos esses eu considero como público interno. E tem o público externo, que aí tem normalmente o gestor de marketing, pode fazer isso para fazer desde captação de novos clientes, novos leads, fazer o relacionamento com clientes, ou com prospects, ou com o mercado, dentro que está inserido onde está inserido a empresa. O gestor de vendas, quando ele usa isso para fazer uma captação mais um a um dentro da estratégia, né, usando a palestra para isso. E mesmo os produtores, organizadores de eventos, para produzir, para levar isso para os seus clientes. Então esse é o meu principal público, que é o público empresarial, corporativo, e que tem as palestras corporativas como resultado. Eu sei que tem pessoas que acabam contratando, né, gestores e empresários, empreendedores que acabam contratando palestras que são ultra motivacionais, que são palestras shows. É bastante importante ter também dentro do propósito da criação do evento de palestra, mas as palestras que mais trazem resultado são aquelas palestras que têm reflexão, que são inspiradoras, para que as pessoas possam mudar o seu comportamento ou ter algum insight, né, alguma coisa do cognitivo para que ela possa mudar ou ter uma mudança num clique, que ela possa ver alguma coisa que influencia nela, no trabalho dela, na vida dela, e que com isso possa ser melhor. E essa pessoa pode ser uma pessoa melhor e aí ser um profissional melhor e levar a produtividade para a empresa. Então eu considero que as palestras elas devam ser contratadas de uma forma muito estratégica. Isto é, eu preciso saber o que eu quero dessa palestra, o que esse palestrante vai trazer para mim, para o meu negócio, eu como empresa. De novo, se eu sou um gestor, eu sou um empresário, um empreendedor, para que eu possa fazer a palestra valer a pena, do investimento da palestra valer a pena. Quando eu penso no público interno, que é fazendo parte do programa de capacitação ou programa de treinamento, essa palestra ela pode ser uma palestra inicial dentro de um programa, uma palestra intermediária ou uma palestra final.
Claro, sempre muito estratégica. E para o público externo também. Eu vou dar essa palestra para quem? Para qual público? Como eu vou colocar essa palestra dentro de um programa de marketing e vendas, de relacionamento com o cliente, relacionamento com fornecedores, ou com os stakeholders, de uma forma geral, dentro de uma cadeia produtiva, né, a qual a empresa está inserida. Então ela precisa ser bastante estratégica. Mas eu considero que as palestras que são reflexivas e as palestras que são inspiracionais, elas trazem um resultado muito maior para a empresa que está contratando. Porque ela faz com que as pessoas não saiam somente da palestra felizes porque viram um show, mas porque elas saiam um ponto mudado, com algo de mudança dentro dela, de algo a fazer, algo a alcançar, algo a superar. Então essas palestras, elas trazem um retorno e tem um efeito muito mais impactante do que somente uma palestra show e que às vezes nem se há uma abordagem para o público-alvo. Quem é o público-alvo da palestra, né? É a audiência, é a plateia, são os espectadores. E eu entendo bastante da questão de público, e eu vou contar um pouquinho para vocês como eu faço, o que eu já fiz também, das minhas experiências. Entender o público faz total diferença. Ter uma abordagem muito próxima ao público, à plateia, ao ouvinte, é de suma importância. Também na relação de como se falar, qual é o argumento a se usar, qual a linguagem que se vai usar para cada tipo de palestra, para cada tipo de plateia, né, dentro da palestra. E encontrar uma palestra e um palestrante que consiga adequar o seu tema do palestrante ao universo do contratante, isso faz toda a diferença. Então você ter uma palestra que ela pode ser dentro do seu escopo, mas ela pode ser moldada com a linguagem do público, colocando pontos necessários para aquilo que o contratante quer, porque pode fazer parte de uma estratégia interna ou de uma estratégia externa. Então, como que essa palestra e esse palestrante vai colocar pontos ou itens dentro da palestra que faça sentido para a plateia, para o ouvinte? Como é que se faz isso? Então, por isso que na hora de contratar uma palestra, não adianta contratar só porque a pessoa é famosa ou porque ela tem uma palestra show. Como que eu trago isso para as ações? Pode ser ação interna, externa, interna com todos os públicos e externa com os stakeholders de uma forma geral. Então é isso que normalmente as empresas pensam. Então, se você está planejando fazer uma palestra, isso deve ser um item muito importante para você, de como fazer isso acontecer. Nas minhas experiências, eu tenho as experiências empresariais, por ter trabalhado em algumas empresas, tanto pequenas, microempresas, a multinacionais, onde eu tive diversas experiências no mundo corporativo, e eu trago também as minhas experiências do mundo humanitário, que é desde o serviço social ao serviço assistencial, nesse trabalho que eu faço já há mais de 40 anos, no serviço humanitário, como voluntário. Então eu consigo entender também, desde trabalhar numa comunidade ou numa favela, numa cidade como São Paulo, a fazer um trabalho no interior do Brasil, no interior do Ceará, por exemplo, como eu faço, ou no interior da África. Então, trazer esse entendimento da linguagem, de como falar, de como se comportar, de como negociar, eu trago isso na minha palestra. Então, você, ao contratar um palestrante, precisa ver a experiência que ele tem, não só de fazer a palestra, mas o que ele carrega com ele para poder transmitir para a sua plateia, para transmitir para a sua audiência. Como é que ele vai colocar isso? Qual a experiência que ele tem de vida para que ele possa trazer isso em palavras fáceis, simples, acessíveis, para que as pessoas entendam. Isso independente do público, porque eu posso ter um público de chão de fábrica, eu posso ter um público de executivos. Adequar essa linguagem é muito importante, mas lembrando que as dificuldades, como nós somos pessoas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos o que aprender.
Não só alguém que seja um operário, um simples operário, um assistente, um auxiliar de uma operação de fábrica, ou porque ele é um executivo de uma grande fábrica. Todos nós somos pessoas, temos as nossas dificuldades e temos o que melhorar. Então, a palestra, de novo, essa palestra, a minha palestra, eu consigo colocar ela perfeitamente dentro desses públicos ou dentro desse espectro de possibilidades de públicos-alvo. Com essa minha experiência, tanto em empresas quanto no serviço humanitário, faz com que eu tenha essa facilidade de lidar com isso, de poder contar para as pessoas, através de experiências ou como eu trago todo esse alinhamento para o público, para a sua audiência, para quem você quer colocar a palestra. Uma estratégia que eu uso muito forte, que é o entendimento e que nem todo mundo entende dessa maneira, tanto as pessoas que são líderes ou gestores de processos ou de pessoas, que sejam grupos pequenos ou grupos muito grandes, como empresários ou executivos de empresas, muitas vezes as pessoas querem o chamado ou a chamada produtividade. Como é que eu quero funcionários produtivos para executar qualquer atividade que seja? Eu parto de um princípio, e por estudos, e por conhecer pessoas, por lidar com pessoas, que para se ter a produtividade empresarial, é necessário nós partirmos do entendimento de 3 coisas, de 3 áreas, de 3 movimentos, de 3 entendimentos sobre as pessoas. E eu gosto de colocar isso, e quero colocar isso para você, para que seja bem entendido os trabalhos que podem ser feitos de melhoria das pessoas dentro das organizações. O que é mais importante, ou o primeiro passo que nós devemos desenvolver, é o chamado autoconhecimento. E que às vezes isso fica um tanto que banalizado e as pessoas acham que isso tanto faz, que cada um deve procurar o seu. Mas pelo entendimento, e muitos estudos mostram que as pessoas só conseguem ser lá produtivas se ela tiver um espectro dela de autoconhecimento, de todas as possibilidades e potencialidades que uma pessoa tem, independente das pessoas. De novo, nós somos pessoas, somos todos diferentes entre nós, mas todos nós carregamos necessidades e precisamos muitas vezes de ajuda, ou por nós mesmos, para nós fazermos as coisas, ou de ajuda externa. Então, as pessoas se conhecerem, ou o chamado autoconhecimento pessoal, como eu gosto de chamar, ele faz com que as pessoas possam se conhecer, se entender. Porque o próximo passo, que é o chamado da alta performance, eu só consigo ser melhor profissionalmente, ter uma melhor performance, se eu me conhecer melhor. Quer dizer, eu sabendo dos meus pontos positivos, os negativos que eu tenho que trabalhar, ou os positivos que eu devo melhorar mais ainda, eu consigo no meu autoconhecimento melhorar a minha alta performance. E aí colocar para fora todos os meus soft skills, os hard skills também, todas aquelas habilidades que eu devo ter, as minhas capacidades, as minhas competências profissionais que eu deva ter para estudar melhor. O que eu quero dizer com isso é que eu só consigo melhorar a minha alta performance se eu melhorar o meu autoconhecimento. Dificilmente uma coisa não está ligada à outra. Eu acho que é impossível, eu considero isso impossível. Eu preciso melhorar meu autoconhecimento para melhorar a minha alta performance. E o que faz a pessoa da empresa, da organização, ter alta performance? É que só a partir daí é que ela vai dar a produtividade necessária para a empresa, para a organização. Então eu não consigo entender que uma pessoa pode ser produtiva se ela não tiver alta performance dela, profissional. E para que ela tenha a alta performance profissional, ela precisa ter o autoconhecimento pessoal. Então, esta tríade entre o autoconhecimento pessoal, a alta performance profissional e a produtividade organizacional ou empresarial, ela faz parte de um contexto. Então, se você é do RH, ou se você é empresário, empreendedor, entenda que isso é importante. Se você quer ter uma empresa produtiva, você precisa investir
na sua equipe, nos seus funcionários, para que eles tenham alta performance. Mas ele vai só melhorar a alta performance dele se ele tiver o autoconhecimento. Então, muitas organizações não querem investir no autoconhecimento, dizendo que isso é da parte individual, sendo que isso traz um resultado importante, substancial para a alta performance da equipe ou do funcionário, para aí sim ela ter alta produtividade. Quando eu penso na área de vendas ou na área de marketing, utilizando a palestra com esse conceito, com o meu conceito, como eu acredito que, e vejo isso, né, nas empresas, transformarem as empresas, é que isso também eu posso levar para os meus clientes, meus prospects, meus relacionamentos organizacionais, né, os meus stakeholders dentro da minha cadeia produtiva. Eu consigo levar este conceito para melhorar quem eu tenho que melhorar. Muitas vezes, e o que o marketing faz também, ou se a empresa tem, por exemplo, uma estratégia de relacionamento com fornecedores, é também ajudar os fornecedores a serem melhores. Que isso tem muito, né? Você pode usar o fornecedor, o representante, ou o distribuidor, todo esse público, né? Essas pessoas que estão em volta, no entorno dessa ação, desse negócio produtivo de cada uma da empresa, merece ter esse tipo de percepção, de perceber o quanto é importante mudar as pessoas. Hoje também nós vemos que essa questão pós-pandemia, que está todo mundo passando nessa revolução, as empresas... Desculpe-me, só vou dizer uma coisa para você. Quando a gente diz empresa, não existe empresa física, né? Existem pessoas que são gestores das empresas. Então, quando nós dissemos assim, é porque a empresa quer ou a empresa não quer, na verdade são pessoas que querem ou pessoas que não querem. Mas quando as empresas ou as pessoas querem de volta os seus funcionários, para todos os pontos positivos, né, do aprendizado em conjunto, do relacionamento que há entre eles, claro, dependendo do nível de empresa, mas hoje a maioria das empresas querem de volta os seus funcionários, seus empregados, seus colaboradores muito mais próximos, ou 100%, ou part-time, então, mas querem de volta. E também tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa e que já adaptaram toda a sua vida para trabalhar em casa e já não querem mais voltar para o escritório, para a fábrica, para o ponto onde deva estar fisicamente com os seus colegas de trabalho. E isso vem crescendo uma distância, né, uma ruptura nas pessoas. Muitas empresas já perceberam isso e já estão contratando palestras, por exemplo, dentro de um programa de realinhamento para que se volte de novo esse contexto. E as pessoas estão distantes e as empresas estão sentindo isso na produtividade. E como que as empresas estão vendo? Muitas vezes até um funcionário em casa, ele acaba sendo produtivo. Mas essa produtividade, através de pesquisas, tem demonstrado que essa produtividade tem diminuído ao longo do tempo por causa da distância desta pessoa em relação à sua organização. De novo, não são todas as organizações, porque depende de negócio para negócio, mas de uma forma geral, o funcionário, o colaborador em casa, ele tem alta produtividade, porque às vezes ele está concentrado, mas essa tendência em diminuir essa produtividade ao longo do tempo tem sido grande pela distância em que há entre o funcionário, o empregado, o colaborador e a organização que ele está, onde são os gestores, os demais colegas de trabalho. E nós sabemos bem que a gente consegue produzir bem quando estamos com outras pessoas, porque nós aprendemos a ver com o outro, aprendemos a lidar com os processos, lidar com pessoas, e isso faz parte do crescimento individual, lá do autoconhecimento, né? Uma das coisas que eu coloco são a possibilidade de lidar com o outro. Então, são nessas dificuldades que aprende. A gente não aprende sendo solitário, ermitão. Dessa maneira, a gente não consegue aprender quase nada. É no relacionamento com outras pessoas que a gente aprende. Aprender desde técnicas, táticas, estratégias, até mesmo o que fazer e não fazer. Então a própria pandemia levou a essa distância e agora para fazer as pessoas voltarem está bem difícil e as palestras têm ajudado a fazer parte de um programa de readaptação dos funcionários, colaboradores, empregados, para que haja
uma maior interação, interatividade entre as pessoas e possa aí de novo melhorar o autoconhecimento, melhorar a alta performance e melhorar a produtividade da empresa. A palestra que eu produzo, ela chama-se A Coragem em Se Superar. Por que eu uso esse termo? Porque eu vivo em superação, como muitos de vocês, e todos nós temos superações, desafios a ultrapassar, uns mais, outros menos, dependendo de uma série de situações. De novo, somos pessoas individuais e temos nossas próprias montanhas ou cordilheiras a cruzar. Então a minha palestra ela vai em cima disso porque eu trago para a palestra toda a experiência que eu tenho no mundo empresarial e no mundo humanitário. E isso me dá uma possibilidade, uma chance, um entendimento de conhecer muito mais pessoas em situações diversas, em lugares distintos, para que eu possa falar com propriedade do que é essa relação, do que é essa melhoria. Já trabalhei em diversos lugares no humanitário, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em projetos e programas internacionais que me dão esta oportunidade de viver em dificuldades, com desafios constantes, desafios de vida ou de correr riscos ou de salvar vidas, pelo meu histórico que eu tenho de ter trabalhado com diversas organizações e de diversas formas. E eu trago isso para a palestra, né? A coragem de se superar, eu mostro como as pessoas podem fazer isso. Então, a palestra com esse tema, eu trago dentro da palestra uma experiência que eu tive específica, que foram 3 meses dentro dos meus 40 anos de vivência no humanitário ou no empresarial, mas eu trago uma pequena experiência de 3 meses que eu estive na Guiné-Bissau, que fica na África, e eu trago essa experiência porque isso já faz uns 5, 6 anos, mas ela é muito específica. Foi um trabalho que eu fiz ligado ao sanitário, à parte sanitária, num projeto de uma ONG portuguesa que eu faço parte, junto de um projeto do Unicef. Esse projeto ele é desenvolvido, foi desenvolvido na época, mas ele continua. Na época ele foi por 2 motivos desenvolvidos. No combate ao ebola, que o ebola ele é constante na África, nós sabemos disso, e é uma doença terrível em que ela mata as pessoas e de uma forma rápida, dolorida e sangrenta. E outra coisa também, o segundo ponto dentro desse projeto foi em erradicar a diarreia ou a morte de crianças de 0 a 5 anos por diarreia. A Guiné-Bissau ainda é um dos países em que o número de crianças que morrem de 0 a 5 anos por diarreia é muito grande. Outros países da África também fazem parte desse rol. E eu fui trabalhar num projeto específico. E na palestra eu abordo essa experiência por causa dos desafios que eu tive lá. Eu fui lá para salvar pessoas, para ajudar pessoas. E o meu trabalho ele era bastante específico na área sanitária, onde eu ensinava as pessoas dentro das tribos a fazer latrina, a construir latrinas, construir estações de lavagem de mãos nas escolas, nas aldeias, e ensinar as pessoas a ter uma higiene melhor, mas imaginando que muitos desses lugares não tem água, não tem papel higiênico, não tem sabão, como que isso funciona? Então tem toda uma técnica para melhorar a vida das pessoas. Então eu trago essa experiência de vida que eu tive durante esses 3 meses como um contexto da palestra, para mostrar que os desafios estão aí, e esses desafios eles podem ser passados, né? Os passos eu posso passar por esses passos, e que esses desafios podem ser nossos, podem ser de outros, né? Como é que eu faço para eu passar pelo meu desafio e ajudar as pessoas a passarem pelos seus desafios? Lembrando que nesse período que eu estive lá, foi para ajudar as pessoas a melhorarem de vida e a salvar vidas. Não sei quantas vidas foram salvas pelo projeto, mas o projeto continuou. Eu não fui lá só para fazer isso, eu fui lá
substituindo pessoas, e depois de mim foram outras pessoas, e os projetos continuam. O Unicef continua com esse projeto. Esse projeto chama-se Open Defecation Free, que é acabar ou erradicar com a defecação a céu aberto. Então eu fazia inspeção de latrinas, eu fazia um trabalho que para muitas pessoas podem parecer que seja sujo ou que seja imundo, mas eu adorava o que eu fazia. Eu adorava fazer inspeção de latrinas, né? Isso eu aprendi muito, que isso para mim foi um grande desafio a ser superado. E aí na minha palestra, né, a coragem em se superar, eu decorro na palestra mostrando esses pontos que eu estou te colocando, que as pessoas, para melhorarem, elas precisam passar pelo autoconhecimento, pela alta performance e pela produtividade da empresa ou da organização. E como é que se faz isso? E aí eu coloco na palestra o que eu chamo de 8 passos do autoconhecimento, que é uma estratégia que eu tenho, que ela é de uma forma simples e acessível a qualquer um, a qualquer nível de pessoa, a qualquer nível social, de educação, onde eu mostro o quanto que é fácil, acessível, as pessoas terem esses passos para que elas possam melhorar. Então eu conto um pouco sobre cada um desses 8 passos dentro da palestra e o quanto as pessoas conseguem fazer por elas mesmas. Ter o primeiro passo. É claro que toda estratégia ou método, existe o passo a passo, mas eu mostro que esses passos são mais fáceis do que esses livros que tem de autoajuda ou de mudança de hábitos, e que o quanto é difícil, até mesmo para mim, que eu já li os livros, vários livros, e a gente não consegue fazer exatamente o que está no livro, ou também não consegue fazer o passo a passo deles, comigo e com amigos, né, parceiros de negócios, que também não conseguiram fazer o passo a passo. Mas por quê? Porque há muita regra para ser feita. E no autoconhecimento é preciso individualizar as pessoas, fazer com que as pessoas consigam. Então eu mostro esses passos, como o passo da oferta, o passo da ajuda, do autoconhecimento, o passo da experiência. Eu conto um pouco desses passos para que as pessoas saibam que também depende delas ter o autoconhecimento para aí poder melhorar a alta performance. Então, eu contando todos esses passos, eu mostro para a plateia, né, dentro da minha palestra, que as pessoas podem melhorar. Claro, uma organização pode ajudar? Eu não acho que pode, eu acho que deve ajudar. Faz parte isso dentro dos programas de treinamento, de desenvolvimento que tem dentro da empresa. Ajudar os seus funcionários, seus colaboradores, os seus empregados. É importante ajudar. Mas também que há uma responsabilidade individual das pessoas também procurarem a sua própria ajuda, o seu próprio caminho. E muita gente, de novo, não importando nível social ou nível de educação, eles ficam perdidos. As pessoas não sabem que caminho melhor tomar. E eu mostro que o caminho pode ser tomado numa liberdade nos passos, e que os passos não precisam ser um passo 1, um passo 2 e um passo 3. Os passos ficam mais abertos, mais livres, para que as pessoas possam mudar. E aí eu falo, depois disso, do autoconhecimento, sobre a alta performance, dessa responsabilidade dupla entre o empregado, o funcionário, o colaborador e com a empresa, né, no seu contexto. Isso tanto para o público interno quanto para o público externo. E só aí existe a produtividade empresarial, que a empresa terá a produtividade esperada de qualquer um dos seus funcionários, empregados, mas que vem os 3 espectros do autoconhecimento, da alta performance e da produtividade empresarial. Então, a palestra eu falo sobre todas essas responsabilidades que há das pessoas. E quando isso se tem muito claro nas empresas ou nas pessoas, elas veem o quanto elas podem mudar, pessoalmente e profissionalmente. E quem ganha é o negócio, é quem produz tudo isso, né? A minha palestra ela é inspiracional, quer dizer, eu não faço uma palestra show, eu mostro esses passos, a minha experiência, a minha vivência dentro desses mundos corporativos e humanitário,
conto dessa questão que eu estive esse tempo na África e trago isso para a realidade organizacional, para a realidade empresarial. E aí as pessoas veem isso como uma saída, né? O que eu posso fazer para melhorar? E aí, dependendo da empresa, se a empresa já tem programa de voluntariado, se a empresa já tem programas de autocuidado com o seu funcionário, o seu empregado, aí fica mais fácil ainda de lidar com isso, de colocar a palestra num movimento que a empresa já tem. E quando se faz isso para o público externo, é uma forma também de movimentar as pessoas. E aí o que eu faço, que é muito legal quando eu faço para o público externo, é provocar o público externo para que ele possa melhorar. Ou que a empresa que está me contratando para fazer a palestra para o público externo, ela vai impactar as pessoas que ela quer impactar, que podem ser prospects, clientes, representantes, fornecedores, parceiros de negócios, né? O quanto essa palestra pode impactar o público externo ou o público interno. A palestra, eu mostro durante a palestra, eu chamo isso dos os 8 passos do caminho, porque eu considero que os passos fazem parte de um caminho e o caminho faz parte de uma jornada. Então, quando eu também entendo isso, que eu tenho os 3 espectros, que eu tenho autoconhecimento, alta performance e produtividade, eu também entendo que eu tenho os passos que eu devo dar para percorrer um caminho e um caminho fazer parte de uma jornada. Qual é a jornada? A jornada individual, a jornada da empresa, né? Como se une tudo isso para que se tenha resultado. Esses passos, essa transformação, ela é sempre individual e é isso que é o mais legal, porque às vezes a gente acha que um treinamento ele vai servir igual para todo mundo, mesmo treinamentos técnicos. Eu já fiz diversos trabalhos em fazer implantação de sistema dentro de empresas. Então, como é que você faz implantação de um novo sistema, um novo software? Como é que você faz para que as pessoas se aderem a esse novo programa, esse novo software, sendo que elas já estão acostumadas, por exemplo, com o outro? Se não tiver todo um processo de entendimento da melhoria, as pessoas vão entender diferente. E às vezes a gente acha que é só dar um treinamento técnico, a pessoa vai lá, vai fazer do jeito que a gente gostaria ou quer que seja. Então, até mesmo o convencimento deve ser estratégico, né? Tudo tem que ser estratégico dentro da empresa. Existem algumas dúvidas das pessoas, muitas vezes, que fazem a contratação da palestra, por saber se a palestra vai trazer algum resultado ou não, né? A palestra deve ser estratégica, né? A solução que eu chamo de evento de palestra, ele tem que ser estratégico. O que eu quero, como eu quero e qual é a melhor palestra com o melhor conteúdo para o meu público, interno ou externo. Então, só contratar palestra por contratar, ou porque precisa matar um orçamento parado, ou porque eu vou fazer que é só para alegrar a minha audiência. Não, ela tem que fazer uma parte estratégica, seja interna ou seja externa. Então é preciso saber o que eu quero, o que eu preciso para contratar o palestrante adequado, com o tema ideal, para trazer resultado para o público, para a plateia. Então isso tem que ser muito estratégico, porque existe um investimento para isso e é importante ter resultado desse investimento, né? Então não adianta, eu já vi algumas palestras, já participei de palestras como audiência, né, como espectador, e 30 minutos depois eu não lembro nem o tema que era e nem o motivo da palestra, porque ao final da palestra as pessoas se beijam, se abraçam, termina a palestra, a gente já não lembra mais nada por que eu fiz a palestra, né? O que significou aquela palestra na minha vida. E eu aprendi muito a fazer palestra vendo esse tipo de palestra. Se ela não tiver um insight, não me der um ponto de mudança, claro que a gente não consegue atingir 100% das pessoas. Ou mesmo atingindo 100%, de cada um a gente atinge porcentagens diferentes por pessoas. Mas a palestra tem que ser significante. Trazer algo significante para uma mudança de comportamento, uma mudança
de ação das pessoas. Senão, faz a palestra e simplesmente, de novo, 30 minutos depois, já não lembro mais quem era o palestrante, já não sei mais qual era o tema e nem o resultado que aquilo pode ter me dado. Na minha palestra eu tenho algumas coisas que são bastante importantes, né? O valor médio da minha palestra, isso dependendo, fora desse projeto que eu estou fazendo, especificamente desse projeto, ela está em torno de 25 mil, 30 mil. Esse é o preço fora desse projeto, né? Mas nesse projeto eu tenho um valor especial para quem comprar, mas eu considero que um ponto bastante importante desse meu projeto, e que é uma garantia, eu chamo isso de super garantia, eu tenho 2 super garantias para quem vai comprar essa palestra dentro desse projeto. Primeiro, que essa palestra tem validade de 1 ano. Isto é, você compra a palestra agora e você tem 1 ano para executar a palestra, para realizar a palestra. Isto é, você pode pensar em reagendar isso de uma outra forma, de um outro momento em que seja importante para você. Então, o importante é você contratar a palestra, você fazer uma agenda prévia ou prevista da palestra e depois fazer um reagendamento. Então, da data que você comprou a palestra, você tem 1 ano para realizar essa palestra. Isso é um super bônus, né? Que você pode pegar o preço de agora, o preço com super desconto, e fazer essa palestra. Pode ser 1, 2 ou 3 palestras, dependendo do quanto seja necessário para você. O outro super garantia que eu tenho é que, se por acaso o resultado da palestra não for como você esperava, eu te devolvo o dinheiro da palestra. Isto é, se você fizer uma pesquisa de reação da palestra e ela for entre média, razoável para baixo, eu vou te devolver o dinheiro da palestra. Porque se eu não conseguir atingir o seu público como o público esperava, então não valeu a pena. Então você fez um investimento em mim e que foi negativo. Isso não é justo para você. Então eu dou a garantia para você. De novo, que se você fizer uma pesquisa, e eu até te mando também modelos de pesquisas de reação. Se você fizer a pesquisa pós-palestra para as pessoas que assistiram a palestra, de novo, ela tiver entre média e razoável satisfação para baixo, eu vou te devolver o dinheiro, tá bem? Isso vai em contrato e eu te devolvo o dinheiro sem problema nenhum, porque o que eu quero é fazer uma palestra para você, para que te traga resultado para o seu público interno ou seu público externo, e que você tenha resultados planejados, o que você planejou para a palestra, te traga esse resultado, seja ele qual for. Seja de melhoria de ambiente interno, para aumentar vendas, para melhorar relacionamento com o mercado, seja o que for, eu tenho que trazer de volta esse seu investimento, senão não vale a pena e não é justo com você. Então, eu vou devolver o dinheiro. Então, essas são 2 super garantias. O que é também, como que é o processo da palestra? Assim que você comprar a palestra, você vai me mandar um e-mail ou um WhatsApp, e aí eu recebendo, eu vou marcar uma agenda, vou marcar um agendamento com você para conversar com você. Para aí nós fazermos o agendamento da palestra, tá bem? Porque depende da cidade que você está. Eu vivo em São Paulo, não existe logística para isso, se for fora da grande São Paulo. Então eu vou falar com você pessoalmente para que a gente possa fazer o agendamento. Fez o agendamento, a gente vai para um próximo momento, que eu vou mandar um resumo, um checklist de como fazer uma palestra de eventos, um evento de palestra, desculpe, vou mandar para você, para que você saiba. Lembrando que se você não tiver experiência, você contrata uma empresa, um organizador de evento, para que ele possa fazer isso para você. Ou se for uma coisa mais simples, eu te ajudo com isso, passando esse checklist. Eu não organizo evento, já trabalhei com eventos em hospitalidade, já trabalhei em organização de eventos. Eu entendo bem como funciona o evento, mas eu não sou organizador e eu não organizo o evento. Mas eu te ajudo a você pensar, a você criar essa estratégia. Então, essa é mais um bônus que eu te dou. Eu também vou te oferecer, vou te mandar uma anamnese sobre o entendimento da empresa, da sua organização,
para entender o que você faz, onde você está, o que você precisa, quem é seu público, eu te mando. E depois nós fazemos um segundo briefing que é para alinharmos todas estas arestas ou necessidades ou os pontos que precisam ser colocados dentro da palestra. Logo depois nós vamos ter um outro briefing, que eu chamo de briefing, que vai acontecer 3 dias antes da palestra, para nós rechecarmos e vermos se está tudo ok, tudo organizado com aquilo que você precisa para a sua palestra. Quando a palestra ela é realizada, depois nós fazemos um debriefing. Entre 3 e 5 dias, nós voltamos a conversar para entender o resultado da palestra. O que aconteceu, se você precisa de mais alguma ajuda, se a gente pode expandir o nosso projeto juntos, isso não deixa de ser um projeto, e eu faço um debriefing com você, tá bem? Então, eu estarei acompanhando todo o processo com você, desde a contratação, do processo de contrata, do agendamento em si, que é o primeiro passo, estaremos juntos no agendamento, até o debriefing da palestra. E eu vou te municiar de informações, de checklists, de sugestões, para que você possa executar de fato a palestra de uma forma bastante profissional, bastante produtiva para aquilo que você quer, tá bem? Então eu estarei com você para que você tenha toda este suporte que eu quero dar a você. A palestra, então de novo, estou fazendo um projeto. Este meu projeto ele tem tempo limitado e eu vou fazer esse projeto até o número de 100 palestras, né, de agendamento. E com 100 palestras eu vou encerrar esse projeto, que só tem mais alguns dias agora pela frente ainda, e eu vou encerrar, mas o número é de 100. Então, depois disso, eu volto ao valor normal que eu já cobro por palestra, mas dentro desse projeto, que tem um destino específico, para que eu possa fazer de um valor muito diferente do que os 25 mil ou 30 mil, porque esses valores dependem muito de quanto tempo eu demoro para chegar no lugar, se às vezes o contratante quer, além da palestra, quer fazer alguns encontros, né? Às vezes tem a palestra e depois precisa fazer encontros com públicos específicos, né? Para fazer uma espécie de reunião mais fechada. Então tem alguns outros movimentos e possibilidades de fazer, além só de fazer a palestra. Por isso que esse valor ele varia um pouco entre 25 e 30 mil. Mas no projeto, o valor ele é só de 10 mil reais. Então, independente do que seja, eu vou fazer o projeto na sua empresa por 10 mil reais. E esse valor ele é bastante acessível, seja para micro, pequena, média empresa, ele é bastante acessível. Além de ser um valor acessível para o valor de uma palestra, eu estou utilizando uma plataforma e que nessa plataforma você pode pagar com cartão de crédito e você pode fazer até em 12 vezes. 12 vezes. Isso é, você pode financiar, começar a pagar agora, fazer a palestra depois, ou fazer a palestra agora e financiar. Quer dizer, é bastante acessível fazer uma palestra por 10 mil reais, com todo o conteúdo que eu dou e todo o suporte que eu estou dando, né, como os bônus e a super garantia, por esse valor e financiado. Então você vai entrar na plataforma, a sua relação financeira será com a plataforma e é com eles que você faz toda a questão financeira. A questão comigo é, depois que você comprar a palestra, aí você vai receber lá na plataforma um documento de acesso e de convite para falar comigo, para conversar comigo, para fazer de novo o processo. Agendamento, todos os briefings, né, os 3 pré-briefing, um debriefing, tudo isso incluído nesse valor de 10 mil reais. E todo o suporte que eu dou a você para você construir o evento de palestras neste valor e neste financiamento. Toda essa quantidade de coisas ou quantidade de suporte que eu dou é que eu considero que a minha palestra ela é transformadora. A palestra ela é feita muito com carinho, com muita experiência, muito investimento,
com mais de 40 anos, tanto trabalhando nas empresas, empresarialmente, como no terceiro setor ou no mundo humanitário, né? Então, essas experiências e todas as viagens. No ano passado, por exemplo, fui para Genebra, porque eu faço parte de uma organização em que os mantenedores são Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras e o Programa Mundial de Alimentos sobre negociação humanitária, né? Então eu sou um dos poucos brasileiros chamado de negociadores humanitários, que são negociadores onde estão em zonas de conflito, zonas de guerra, negociando entre as partes para que haja um benefício para as pessoas, principalmente para a população local, né? Então toda essa experiência que eu trago do mundo humanitário para o meu trabalho, para a palestra, mostra o quanto eu sou comprometido com o sucesso das pessoas, com a melhoria das pessoas, com aquilo que as pessoas têm de bom e o que elas podem produzir de bem, tá bom? Eu vou deixar aqui no final, na descrição deste vídeo, todos os meus contatos, vou deixar um link para você já fazer a contratação da palestra, vai estar aqui embaixo nos links, onde você pode, se você quiser conversar comigo, terá lá os meus contatos, ou se você já quiser fazer a contratação, você já faz, porque, de novo, eu vou fechar esse projeto, quando eu chegar na centésima palestra, e aí depois eu volto ao meu preço original, mas para esse projeto eu estou fazendo neste valor de R$10.000, pagamento de novo até em 12 vezes, que a sua organização, não importando se ela é micro, pequena, média ou mesmo grande empresa, que aí fica mais fácil ainda para você colocar dentro isso da sua organização, para que eu possa desenvolver esse tema e trazer resultado para a sua empresa, para a sua organização. O que eu quero é levar resultado. Resultado porque o que eu espero é estar próximo de você. Então eu não estou fazendo isso para que eu possa só ter um resultado financeiro. Eu quero mudar pessoas, né? O meu propósito é fazer com que, através das palestras, os profissionais melhorem de vida, tanto pessoal quanto profissional, e que as pessoas tragam resultado para suas organizações. É bem simples, é muito fácil entender aquilo que eu quero, então eu vou dentro do meu objetivo. E eu acredito muito que quando a gente desenvolve pessoas, a gente desenvolve empresas. Então, como as empresas são feitas por pessoas, eu melhoro as pessoas para melhorar a empresa. Tá bom? Eu fico feliz, estou feliz de estar com você aqui. Não se esqueça de clicar nos meus links, me achar, e aqui embaixo também você vai ter para acessar já a compra da palestra. Faça já a sua compra, escolha a melhor forma de pagamento que você queira fazer dentro do seu orçamento, e aí nós começamos todo o processo de agendamento e vamos nos conhecer, e em breve eu estarei com você numa palestra. Estou muito feliz. Muito obrigado e até breve.